Olá, olá, nação corintiana, aqui é a Vanessa, a corintiana, estamos quase lá, hoje é dia 31 de agosto, amanhã, dia 1º, que dia especial, dia do aniversário do nosso todo-poderoso Timão. O amor da minha vida tá ficando mais velho, 112 anos de muita história, e que história, né, gente? Que coisa linda torcer para esse time. Então, antes da gente começar aqui a falar tudo sobre o que vai rolar na festa de amanhã, já deixa seu like aí, comenta, fala pra mim sua história com o Corinthians. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve e compartilha com todo mundo que gosta do nosso Corinthians. Então, bora pro vídeo. O Corinthians é mais que um clube de futebol. Corinthians é uma religião. Corinthians é uma nação. Mais que isso, Corinthians é uma voz, é uma força, é uma forma de expressão. Então, gente, foi assim que o Dr. Sócrates definiu o Corinthians, definiu a torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians usa o Corinthians como uma forma de manifestação. É o time do povo, a torcida é o povo. São pessoas que têm as suas origens humildes, né? Então, o Corinthians nasce a partir da luta. Então, assim, o Dr. Sócrates liderou um movimento chamado Democracia Corintiana. Então, o Corinthians, ele tem a ver com essa força do povo, com essa luta do povo pobre, da luta do povo pobre para ter o seu lugar. Então, nunca foi tão essencial essas palavras do Dr. Sócrates como está acontecendo agora na política do Brasil. Mas eu não vou falar de política, eu vou falar de Corinthians, eu vou falar de amor, né? Quão lindo é essa história, 112 anos de história. Então, o Dr. Sócrates, ele sempre dizia que ele queria morrer num domingo de Corinthians campeão. E isso aconteceu dia 4 de dezembro de 2011. Dr. Sócrates faleceu. Mais tarde, o Corinthians entrava em campo, fazia o minuto de silêncio com seu punho cerrado, em homenagem ao Dr. Sócrates, e o Corinthians se sagrou campeão. Eu fico emocionada demais de falar sobre isso, porque o Corinthians me emociona todos os dias. E aí, através desse título de 2011, que o Corinthians conseguiu sua vaga para a Libertadores, eu me emociono, gente, porque todo mundo fala que é só futebol, né? É só futebol, é só futebol. Mas quem vive uma história do futebol sabe que nunca será só futebol. Aqui as pessoas do meu canal e as pessoas que conhecem um pouquinho da minha história sabe que o meu pai usou o futebol, usou a paixão pelo futebol para se aproximar. Eu cresci também em família humilde, então o meu pai usou o futebol como uma forma de manifestação ali para a gente estar juntos, para a gente fazer alguma coisa juntos, da maneira mais humilde, mais simples. Então a minha história vem através da luta também, do futebol, da prática do futebol, de acompanhar o futebol. E como vocês também que me acompanham sabem, que esse ano o futebol me proporcionou uma das alegrias. Então o Corinthians me proporcionou esse ano, me proporcionou uma das maiores emoções da minha vida. Então nunca será só futebol, nunca. Então eu tô aqui comemorando 112 anos de Corinthians, mas assim com o coração cheio de gratidão, porque eu sei que nunca será só futebol, e o que o Corinthians proporcionou para mim esse ano é algo que eu nunca vou esquecer. O Corinthians me ajudou a homenagear o meu pai dentro da Neoquímica Arena. Então, para mim, esse ano, que foi um ano tão sofrido, né? Passei por problemas pessoais, que não vem ao caso, mas o Corinthians me proporcionou uma emoção tão grande, que
não tem como eu vir aqui e não me emocionar. Então, quem não sabe do que eu tô falando, volta lá. No primeiro vídeo do meu canal, eu tô lá contando a minha história e como que o Corinthians me ajudou a realizar o meu sonho, que é homenagear o meu pai dentro da Neoquímica Arena. Meu pai, que agora, 11 de setembro, vai fazer 6 anos que eu perdi o meu pai, o maior incentivador do futebol na minha vida. Apesar de ser santista, eu sou corintiana por causa do meu pai. Então, que especial esse setembro para mim, na minha vida, que especial esse ano, que especial 112 anos de história do Corinthians, que especial 10 anos dessa conquista do mundo, essa camisa aqui é comemorativa, vai lançar amanhã mais uma camisa comemorativa da invasão do Japão, que eu assisto documentários, eu assisto vídeo e eu juro por Deus que eu choro todas as vezes. Eu sou chorona por natureza mesmo, então eu já choro todas as vezes. E que linda essa história de luta, de batalha. Dr. Sócrates nunca errou quando dizia que nossa maneira de manifestação é através do Corinthians. Então, o Corinthians, sim, é uma torcida que tem um time, né? Então, vamos falar de amanhã, da festa do Corinthians. Amanhã vai ter show sertanejo, vai ter show do MC Hariel, vai ter o lançamento da camisa nova, aquela camisa linda. Tem a controvérsia, tem quem não gostou e tem quem gostou. Eu, a primeira vez que vi, não tinha gostado muito, porém depois eu amei a camisa. Tem um detalhe da bandeira do Japão na gola, tem umas letras em japonês e é uma camisa linda que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso também, né? Homenagem lá aos 10 anos da conquista do Japão, e vai ser amanhã essa comemoração dos 112 anos de história do nosso todo-poderoso Timão. Gente, então falando de história, né? Essa semana que já começou, uma semana deliciosa. O Corinthians ganhou do Bragantino na segunda-feira, na Neoquímica Arena. Segunda-feira, frio em São Paulo. A teoria era para a torcida assistir de casa, mas tinha 36 mil corintianos lá na Neoquímica Arena. Então, sem dúvida, a fiel torcida tem esse nome, não é à toa, né? Então, eu quero falar sobre isso também. Por que que a torcida do Corinthians leva esse nome? Por que que a torcida do Corinthians é o maior patrimônio que o Corinthians tem? Isso é inegável, isso os jogadores falam, isso a diretoria do Corinthians fala. O maior patrimônio que o Corinthians tem é a torcida. E é uma torcida que não vive de títulos, é uma torcida que vive de Corinthians. Então, a gente já passou por fases, muitas fases ruins, e a torcida do Corinthians nunca parou de crescer, nunca parou de ir ao estádio, de apoiar. Esses dias uma pessoa estava falando comigo que na Série B a torcida do Corinthians abandonou o Corinthians, e os números dizem outra coisa, né? O Corinthians aí tinha uma média de público maior do que os times da Série A, do que os principais times paulistas da Série A. O Corinthians tinha uma média de público muito maior. Então, o Corinthians, a torcida do Corinthians, não importa se o time tá bem, se o time tá ruim, a torcida do Corinthians sempre vai estar. Porque é uma torcida fiel, é uma torcida que não vive de momento, não vive de título, vive de Corinthians. Então, o Corinthians lá, 36 mil corintianos acompanharam aí esse 1-0, gol do Gustavo Mosquito, né? Lá na Neoquímica Arena, o Corinthians conseguiu os 3 pontos, se mantém aí no G4, conquista esses 3 pontos, que é muito importante para a sequência do campeonato. Aí, essa semana, o Corinthians tem uma folguinha aí e volta a jogar domingo contra o Internacional, e a gente espera que a lei do ex seja muito válida para o Yuri Alberto, né? Que ele consiga fazer gol contra o ex-time dele, que é o Internacional. Então, gente, falando sobre a festa de amanhã, esse vídeo hoje vai ficar um pouquinho longo mesmo, porque tem muita coisa pra gente comemorar, pra gente falar do nosso Corinthians, que nosso Corinthians é maravilhoso. Que time, que time. E eu vou elencar aqui 5 momentos em que a torcida do Corinthians
provaram por que é chamada de fiel torcida. Então, a torcida é sim o maior patrimônio do clube, a torcida do Corinthians é um espetáculo à parte. Eu me emociono de novo, eu me emociono com o Corinthians, me emociono com a torcida. Corinthians é demais, o Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor. Então, vou falar primeiro momento da invasão de 76, quando mais de 50 mil corintianos foram para o Rio de Janeiro para ver o Corinthians jogar lá no estádio do Maracanã. Então o Rio de Janeiro tinha corintiano para todo lado. Foi aí uma festa lá no estádio do Maracanã e o Corinthians aí conseguiu passar de fase num jogo que o Corinthians venceu nos pênaltis contra o Fluminense. O segundo momento aí que a torcida do Corinthians provou que é fiel, esse momento, gente, foi em 2012, quando o Corinthians atravessou o oceano e foi lá pro Japão, né? O Corinthians invadiu o Japão, tinha mais de 30 mil corintianos para assistir Corinthians e Chelsea na final do Mundial de Clubes da FIFA, que o Corinthians venceu com o gol do Paulo Guerreiro. E que lindo que foi aquele estádio cheio, arquibancada cheia de corintianos, mas a festa já começou aqui no embarque. Provavelmente vocês devem lembrar, quem é corintiano lembra daquela festa que o torcedor fez dentro do aeroporto ali, com fogos e parecia uma arquibancada. O aeroporto foi incrível, foi lindo quando o Corinthians voltou, então campeão. Meu Deus, eu chorei muito. Eu tenho certeza que vocês choraram demais também, porque foi uma emoção assim indescritível. Terceiro momento que a torcida do Corinthians provou que é a mais fiel foi em 77, o maior público da história do Morumbi para assistir uma partida de futebol. 146 mil torcedores estavam lá para ver Corinthians e Ponte Preta lá no estádio do Morumbi. Quarto momento em que a torcida do Corinthians foi muito fiel foi no centenário do clube, que reuniu 130 mil torcedores do Corinthians para comemorar os 100 anos de história do nosso timão. Detalhe, era uma terça-feira, reuniu 130 mil torcedores para fazer uma grande festa do centenário do clube. E quinto momento aí que a torcida do Corinthians provou que é fiel foi em 2018, né? O Corinthians tinha perdido pro Palmeiras e ia fazer o jogo de volta lá no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista, e o Corinthians simplesmente lotou um treino que tinha 40 mil corintianos acompanhando o treino do Corinthians antes da partida e empurrou o Corinthians aí para vencer esse título paulista fora de casa. Esses são alguns aí dos momentos em que a torcida do Corinthians provou que é fiel, mas a gente sabe que tem muita história, cada um tem a sua história de amor pelo Corinthians, de alguma coisa que fez pelo Corinthians. É uma história linda, é uma história escrita por cada um de nós, né? Eu e vocês, a gente faz parte dessa história. É uma história linda e que orgulho que eu tenho em fazer parte da história do Corinthians, de torcer para esse time, porque o corintiano, ele não vira corintiano porque o time está num momento bom, eu vou torcer pro Corinthians. O corintiano não, é algo que acontece, a gente não sabe. O Corinthians, eu brinco falando, mas isso é fato, o Corinthians nos escolhe. Eu fui escolhida, não sei que momento da minha vida fui escolhida pelo Corinthians. Simplesmente não foi porque eu tava assistindo e o Corinthians começou a ganhar título e aí eu vou torcer para esse time. Não, acontece, você é escolhido. É lindo torcer pro Corinthians, é lindo fazer parte dessa história. Que orgulho que eu tenho. Parabéns, Corinthians, parabéns por esses 112 anos de história. Obrigado. Obrigado por trazer emoção para a nossa vida, por trazer sentido para os nossos dias. Obrigado por todas as emoções vividas. Obrigado pelas raivas, pelo estresse, pelas lágrimas.
tanto aquelas de alegria quanto a de tristeza, porque como o Dr. Sócrates disse, é a nossa forma de expressão, é a nossa forma de pôr para fora, né? No nosso movimento social é o Corinthians. E eu só tenho que ser grata por ter vivido essa história, por fazer parte dessa história e por ter nascido Corinthians. Obrigada, Corinthians, parabéns, Corinthians, que história linda, que venha mais e mais anos de muita história pra gente sorrir e chorar pelo nosso timão. Beijo, gente, muito obrigada, esse vídeo ficou longo, né, porque o momento requer, né. Muito obrigada e até a próxima. Que especial, vamos acompanhar amanhã a festa lá na Neoquímica Arena. E vai, Corinthians!